Em nosso estudo do livro de Deuteronômio, deixamos de abordar um dos mais importantes discursos de Moisés, registrado no final do livro, através do qual ele proferiu uma profecia muito importante relativa a Israel. Moisés profetizou o cativeiro de Israel, a dispersão e o retorno de Israel à sua terra. Ele afirmou que haveria um retorno geográfico de Israel à Terra Santa. Israel tornou-se uma nação em 1948. Ezequiel, Jeremias, Isaías e Moisés profetizaram esse retorno. Se você estiver interessado nas profecias bíblicas, então está interessado no que denominamos de escatologia, que significa o estudo das últimas coisas. Se você está se perguntando o que acontecerá, como será consumada a história humana, descobrirá que a Bíblia tem muito a dizer a respeito desse assunto. Deus tem um plano e consumará a história humana de acordo com esse plano. Se você está interessado no plano de Deus para a consumação da história humana, mantenha seus olhos fixos em Israel. Isso mesmo, mantenha seus olhos fixos na Terra Santa. Na carta de Paulo aos Romanos, dos capítulos 9 a 11, Paulo escreveu uma profecia muito importante sobre a salvação de Israel. Israel se voltará para Deus e Deus se voltará para Israel. O apóstolo Paulo diz algo surpreendente. Para punir Israel por ter rejeitado o Messias, Deus permitiu que os gentios, os não-judeus, fossem salvos. Paulo afirma que Deus se voltará para Israel novamente e todo Israel será salvo, depois que o número de gentios ou não-judeus tiver sido salvo. Um número suficiente para punir Israel por ter rejeitado o seu Messias. Zacarias, o profeta, no capítulo 10 do seu livro, afirma que um dia os judeus serão grandes profetas novamente. Segundo ele, 10 homens segurarão um judeu pelo casaco e vão dizer: Deus está com você, fale-nos do seu Deus. Se você estuda a profecia bíblica, percebe que Israel é a chave para a profecia. Nós já vimos o retorno geográfico de Israel para a sua terra. Ainda não vimos o retorno espiritual de Israel para o seu Deus. Já percebemos alguns movimentos emocionados nessa direção. Há alguns acontecimentos realmente interessantes, como, por exemplo, as sinagogas messiânicas. Temos visto uma parte do povo escolhido de Deus nascer de novo e se converter e abrir sinagogas messiânicas. Qualquer sinal de um retorno espiritual de Israel, além do geográfico, é muito emocionante se considerarmos a consumação da história. De acordo com a profecia bíblica, o retorno, tanto geográfico como espiritual, de Israel é um fator muito importante na maneira como será concluída a história. Por isso é tão importante estudar a história dos hebreus. Estudamos a história deles, porque Deus ainda não acabou de lidar com eles, e quando ele terminar com o povo de Israel ao mesmo tempo, terminará de lidar com todo mundo. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog.